Boa noite, senhores. Espero que todos estejam bem. Na semana passada nós fechamos fisiologia e anatomia humana, né? Certo? E hoje nós vamos falar de um assunto, voltando àquele assunto da patologias relacionadas ao trabalho, mas dessa vez nós vamos estudar substâncias, né? Ou seja, os cânceres relacionados ao trabalho, ou seja, os cânceres ocupacionais, tá? Devido aos agentes químicos, físicos e biológicos, né? Que são aí classificados como carcinogênicos, né? Tá? Então, olha só, essas substâncias, né, ela pode ser substâncias puras, né? E pode ser a combinação dessas, que é a chamada misturas, que é o pior. Lembra quando eu falei para vocês sobre um trabalho que a gente desenvolveu sobre produtos químicos, né, onde eu tinha a substância pura, depois tinha as misturas, tá? Quanto mais substâncias eu vou colocando ali, vou misturando, né, se torna assim mais perigoso se eu não souber, né, a forma de agir em caso de acidente, porque eu não sei qual foi a substância que causou a lesão, qual a substância que causou a intoxicação, tá certo? Então olha só, essas substâncias, né, causam aumento da incidência de neoplasias, né, ou seja, neoplasias benignas ou malignas, vamos dizer assim, os cânceres, né, tá? Ok? Então olha só, a gente vai iniciar falando isso sobre o benzeno, tá? Lógico, nós vamos falar sobre a radiação ionizante, amianto e sílica, tá? Mas nós vamos iniciar falando do benzeno. Por que o benzeno, né? O benzeno, segundo as Nações Unidas de Segurança Química, é a quinta substância de maior risco, né? De maior risco, tá? Então, olha só, como é que se dá, né? Como é que se dá essa intoxicação? Ela se dá pelas vias, né? São as vias de contaminação, ou seja, via oral, respiratória, dérmica, né? Certo? Tá ok? Nós vamos ver que existe uma tolerância, né, para o uso do benzeno, certo? Tem um quadro lá que a gente vai ver quantas partículas por milhão ali que eu posso trabalhar, quantas horas e tal, mas não existe nível seguro para a exposição, tá? Para essa substância cancerogênica, tá ok? Não existe limite seguro, certo? Então olha só, onde que o benzeno é encontrado? O benzeno é encontrado na fabricação de borracha, tolueno, matéria-prima usada para a confecção de explosivo, né? Nós temos a indústria do couro, adesivo, as colas, né? Tintas, né? Então, por exemplo, lá a gente falou assim sobre o exemplo, né? Imagina qual que tem mais probabilidade de contaminação. Por quê? Você utiliza, vamos supor, você está pintando lá uma superfície, uma grade, né? Muita gente opta por quê? Aquela maquininha, né? Aquela bomba, né? Bomba de display, certo? Quanto mais você quebra mais aquelas moléculas daquelas tintas, mais benzeno tem no ar, certo? Mais benzeno tem suspensão ali, vamos dizer assim. Ao passo que se eu utilizasse um pincel, né? Olha só, já é uma forma de eu limitar a minha exposição ao benzeno, não é isso? Adoção de medidas aí, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá certo? Então olha só, e produtos derivados de petróleo, né? Na metalurgia também e na siderurgia, tá? Lá na fabricação dos veículos lá, certo? Então, como a gente já falou, né? Eu tenho dois tipos de exposição para o benzeno, né? Eu tenho a exposição aguda e a crônica, certo? Então olha só, o benzeno é um agente mitotóxico, né, regular, né? E cancerígeno, mesmo em doses inferiores a 1 ppm, ou seja, 1 partícula por milhão, né? Certo? E qual que é o problema? Não existem sinais e sintomas patogênicos da intoxicação. A gente vai ver alguns sintomas agudos ali e tal, que a gente tem exposição, mas a gente vai ver mais para frente, tá certo? Olha só, o quadro clínico do benzeno, da exposição ao benzeno, né? Comprometimento da medula óssea, tá? E alteração das hemácias, né? Vamos dizer assim, certo? A medula óssea são muito sensíveis ao benzeno,
certo? Quais são os sinais e sintomas? Astenia, mialgia, sonolência, tontura, né? Fricções repetitivas, né? Eu tenho ali uma fricção que não sai, aquele negócio todo, né, tal. Por quê? Porque eu já tenho ali uma displasia, vamos dizer assim, tá? Que eu tenho que ficar de olho, tenho que mandar investigar, não é isso? Então, olha só, eu tenho... como é que eu faço o diagnóstico do benzeno, né? Eu tenho várias formas de fazer o diagnóstico do benzenismo, né? Vamos dizer assim, a doença causada pelo benzeno, certo? Olha só, eu tenho que verificar histórico da exposição ocupacional, né? Eu tenho que ver os sintomas, né, clínicos e laboratoriais através de exames, não é isso? Verificar se existe ali uma alteração das hemácias, né? Certo? Tá ok? Então veja bem, eu tenho lá os valores de referência, né? Lembra que eu falei? Então, por exemplo, assim, alguns segmentos eu tenho um valor de referência. Então, por exemplo, lá na indústria da siderurgia, eu tenho 2,5 ppm, tá? Que é o valor referência, tá? E 1 ppm para indústrias de petróleo, química e petroquímica, certo? Então, que não quer dizer que eu possa estar exposto, que eu possa estar... Não, o valor referência, né? Então, por exemplo, assim, lá nas Nações Unidas falou aqui, o benzeno é prejudicial até abaixo de 1 ppm. Por que isso? Porque vai da característica de cada indivíduo, certo? Lembra que nós estudamos fisiologia masculina, fisiologia feminina, certo? Nós temos lá um organismo que é suscetível, né? Então, por exemplo, assim, o organismo mais propício a desenvolver, né? Então, por exemplo, assim, então por isso que abaixo do ppm o benzeno ainda é considerado grave, certo? Então, olha só, quais são as complicações que eu tenho, né, da exposição ao benzeno? Eu tenho as mielodespasias, né? As síndromes das mielodespasias, né? Que é anormalidades das células, certo? Tá ok? Eu tenho a leucemia, né? A mielódica aguda, tal da LMA, né? Ou seja, aquelas células que estão nascendo ali e já tem essa, vamos dizer, com a regeneração das células, a célula já nasce com essa deformidade por causa da exposição ao benzeno, certo? Tá ok? Então, olha só, como é que eu faço quando eu vou fazer a verificação disso daí? Eu tenho que verificar se houve a exposição e se houve a contaminação, tá? Então, por exemplo, assim, se todo paciente, né, toda vez que eu vou fazer alguma verificação, eu tenho que levar lá para o CACOM, que é o Centro de Alta Complexidade em Oncologia, tá? Que é o destinado lá para os pacientes, né, que tem suspeita de exposição e tem suspeita do diagnóstico, vamos dizer assim, certo? Então, onde é encontrado? Policlínica, hospitais, né, em geral, que tem o serviço ambulatorial de hematologia, tá certo? Então, olha só, eu tenho que verificar, né? O trabalhador teve exposto ao agente biotóxico e passou por sinais e sintomas, né, compatível à leucemia, tá? Tem que ver o histórico dele, né, certo? Eu tenho que fazer uma anamnese ocupacional, né? Verificar se o paciente foi exposto a agentes carcinogênicos, vamos dizer, no caso do benzeno, né? Anamnese clínica, avaliar os exames de hemácias, tá? Eu faço a anamnese como ocupacional e depois eu faço a anamnese clínica, certo? E depois eu faço a investigação. Caso não confirmado, a exposição não confirmada, né? O que eu faço? Eu passo ele para o SUS, ele vai investigar ali, que que tem, eu, sei lá, né? Faço os exames laboratoriais, né? E caso não confirmado, exposição confirmada, eu tenho que fazer, né, o cadastro desse funcionário, desse trabalhador, lá no CIMIPEC, né, ou seja, é um sistema de informação de monitoramento da população exposta aos agentes químicos, certo? Tá ok? Caso confirmado, exposição confirmada. Aí sim, olha só, caso confirmado, exposição confirmada, encaminhar para tratamento e desencadear o processo de vigilância à saúde do trabalhador, certo?
tá ok? Eu tenho que fazer o registro dele, né, igual no CIMIPEC lá, e tem que fazer a emissão da CAT, certo? Tem que fazer a emissão da CAT, porque isso aí, como foi caracterizado uma exposição, é um acidente de trabalho, certo? E futuramente ele vai receber aí por doença ocupacional, tá certo? Por isso que eu tenho que abrir a CAT aí, tá? Tal qual a utilidade do benzeno, né? Eu tenho vários usos, né? Ou seja, a produção do álcool anhídrico, né? Produção de detergentes, solventes, produção de várias substâncias químicas, né? Anilina, fenol, né? Já foi usado como combustível. E vejam bem, senhores, né? Igual eu estava falando, o benzeno já foi usado como combustível automotivo, né? E olha o risco, né? Tá? Nós vamos ver lá na NR15, né? Na introdução, depois nós vamos ver adicional, vamos ver grau de periculosidade, de insalubridade e tal, que está envolvendo o benzeno aí, tá certo? E as propriedades do benzeno, né? O benzeno é insolúvel em água, tá? Então, por exemplo, quando você vê lá um produto químico, né, na base de solventes, você joga na água, você vê lá que não mistura, opa, ali pode estar o benzeno. Tá? Mas ele é miscível com todos os solventes orgânicos, ou seja, ele se mistura, ele desaparece ali. Tá? E um problema do benzeno, né? Olha só, evapora-se com 5,5 graus centígrados. Ou seja, se tiver um ambiente lá, um depósito onde eu tenho uma concentração, né, uma vasilha com benzeno, uma substância que contém benzeno ali, a 5 graus já está respirando benzeno, certo? Então é um produto altamente insalubre, né, cancerígeno, tá? E tem esse problema aí, certo? E o ponto de ebulição? 80,1 graus centígrados, certo? Tá ok? Ele se torna aí, vamos dizer assim, inflamável, né? Então, olha só, o risco de incidência e explosão, né? Então, por isso que quando há um depósito à base de solventes, né, que possa ali contra o benzeno, tem que ter ventilação, tem que ter exaustão, não é isso? Tá ok? Não pode ter lugares abafados, fechados, né? Certo? Os vapores do benzeno são explosivos. Os vapores deles são explosivos, né? Ou seja, na forma líquida o benzeno é altamente inflamável, certo? Então olha só, tá? A chama do benzeno pura produz fumaça devido ao seu alto teor de carbono. Tá? Então é uma substância assim bem composta, né? Uma substância que merece assim ter uma atenção, tá? Hoje tem senhores que gostam de mexer com documentação, né? A legislação está pegando muito pesada em relação à segurança do trabalho, postos de combustível, justamente com a utilização do benzeno. Como é que os postos de combustível estão tratando esse benzeno? Quais são as formas de treinamento, né? O que os funcionários sabem sobre benzeno? Não é isso? Então, por exemplo, assim, a gente viu, né, aquela exposição, né, aquela exposição prolongada, né, que o funcionário tem ali, certo? Então, por exemplo, nós vamos ver o quadro, né, mais para frente, que a gente fala sobre a quantidade de benzeno que eu posso estar exposto ali, certo? E o risco toxicológico, né? A intoxicação aguda produz irritação de brônquios e laringe, tosse, rouquidão, não é isso? Então, por exemplo, assim, a pessoa se intoxica, né? A partir do primeiro momento intoxicar, não é isso? Tá? Em concentrações maiores da intoxicação aguda podem provocar arritmias, né, do coração, paralisia e inconsciência, certo? Então vamos ver lá. Então olha só, o benzeno a 25 ppm, o trabalhador pode estar ali a 8 horas, vamos dizer assim, 25 ppm, né? Tá? Nós vemos o quadro lá, até 20.000 ppm, que é 5 minutos de exposição, que pode ser a morte do trabalhador, tá ok? Certo? Então olha só, na forma líquida o benzeno é absorvido pela pele, provocando dermatite de contato, certo? Por ser um forte solvente, provoca bolhas na pele devido à dissolução de gorduras, né?
A intoxicação crônica pode provocar anemia aplastica, né, e leucemia aguda. O benzeno é comparadamente o cancerígeno para o ser humano. A intoxicação crônica, por exemplo, tem efeitos hematotóxicos, né? Ou seja, que a gente estudou lá no início, lá, que são a região do fígado, né? Certo? Câncer de fígado também. Tá ok, pessoal? Então essa foi uma introdução ao benzeno, tá? Depois vou dar continuação, na próxima aula a gente vai ver sobre a continuação, certo? Muito obrigado, senhores. Um abraço e boa noite. Bons estudos.